Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui com vocês, de novo, Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, o nosso momento devocional, refletindo na palavra, falando com o Pai, abençoando o seu dia, o meu dia, a nossa casa, a nossa família, na presença do Pai. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Nossa leitura bíblica hoje foi esta, Salmos 10, 11 e 12. E o tema que eu separei para a gente refletir hoje é esse aqui, ó. Deus se esconde no tempo da angústia. O que você acha? Porque essa foi a pergunta que Davi fez. Olha aqui o texto básico que eu separei. Salmo 10, versículo 1, o Davi diz: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Olha só que pergunta. Deus se esconde no tempo da angústia? E essa pergunta é uma pergunta feita por muitas pessoas em determinados momentos da vida. Muitos de nós, né, no caso, em algum instante vivemos essa sensação por conta de uma crise, de um problema, de uma perda. Achamos que Deus não nos ouve mais, Deus não fala mais com a gente. Deus parece que se distanciou, né, das nossas vidas e da situação que nós estamos enfrentando. Será que é isso? E por que Davi fez essa pergunta? Davi fez isso por conta dos ímpios. Ele estava cercado de pessoas ali que não serviam a Deus, pessoas arrogantes, prepotentes, que humilhavam, né, aqueles de menor, que estavam abaixo deles ali no nível social, no nível hierárquico até, oprimiam, né, essas pessoas de diversas formas, principalmente às vezes roubando, até tirando delas o pouco que elas tinham, e escarnecedores, zombadores, desprezando a lei dos homens, desprezando a Deus, uma coisa assim muito difícil para aqueles que serviam ao Senhor. Então por isso que Davi pergunta isso para Deus, porque vendo tudo isso que os prepotentes ali fazendo, os ímpios fazendo, e Deus parece que não estava agindo de maneira nenhuma contra eles. Por que te esconde, Senhor? Por que está tão longe? Por que o Senhor não faz nada? Agora, baseado nisso tudo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Essas perguntas de Davi revelam de fato como Deus age? É sobre isso que nós vamos meditar no dia de hoje. E a resposta, queridos, a essa pergunta minha, no caso, é um sonoro não. Essa situação, as perguntas de Davi não revelam de forma alguma a maneira que Deus age. O que nós temos aqui, nessa situação, é o confronto de duas realidades. Quais realidades são essas? De um lado, nós temos um Deus imutável. O nosso Deus é imutável, Ele não muda, Ele não sofre variações em função de nada. Tanto que o apóstolo Tiago escreveu: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Eu acho até interessante a versão corrigida, fala em quem não há sombra de variação. Ou seja, nenhum resquício de variação pode ser encontrado na pessoa do Senhor nosso Deus. Ele é um Deus que sempre esteve perto, muito próximo de todos os seus filhos, de toda a sua criação, inclusive. O próprio Davi escreveu: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Olha só, né? Então Ele está perto de quem tem o coração quebrantado, espírito abatido. Ou seja, Deus está perto, sim, mas depende de uma condição também do ser humano ali poder perceber isso. Quem está nessa condição espiritual percebe a presença de Deus o tempo todo. Por outro lado, nós temos, né, os seres humanos, do outro lado. Os seres humanos, volúveis, inconstantes, tá? Completamente diferentes do Senhor, né, nosso Deus. Seres humanos têm carência de atenção. Todos nós temos carência de atenção. Só que o problema é que essa carência de atenção, ela varia, tá? Ela sofre variações.
E o que influi, né, no nosso nível de carência de atenção? Várias coisas, eu separei somente duas. Primeiro, os momentos críticos. Ou seja, quando nós enfrentamos uma crise, uma perda, principalmente perda de entes familiares, coisas que machucam, né, que fazem o nosso coração realmente sofrer. Então, a nossa carência de atenção, ela se eleva. Nós precisamos de palavras de conforto, nós precisamos de abraços, nós precisamos de pessoas por perto. Isso é normal, né, acontecer com todo mundo. Só que tem um segundo fator que influi nessa questão, que é isso aqui, ó, o grau de maturidade emocional de uma pessoa. Alguns, no momento de crise, por ter um nível de maturidade emocional já mais elaborado, mais bem construído, eles precisam de atenção, sim. Como eu falei, todos precisam, mas a exigência é menor. Ou seja, as pessoas que estão por perto, que sempre estiveram por perto ali, ele já as percebia antes da crise, e na crise ele só estende as mãos para quem já está perto e pede ali então um afago ou alguma coisa. Mas percebe, ele não acha que não tem ninguém, não, já sabe que elas estavam ali e agora só pede uma proximidade maior para atravessar um momento crítico. Mas quem não tem esse grau de maturidade vai exigir mais tempo para si, mais atenção para si, vai acusar às vezes as pessoas de estarem longe quando não estavam longe, sempre estiveram por perto. A sensação de quem está numa crise e às vezes é imaturo emocionalmente é que ele está sozinho. E isso não é verdade, na maioria das vezes. Então, por causa da maturidade, nós podemos ver um apóstolo Paulo, por exemplo, dizer: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo escreve isso aqui pouco tempo antes de morrer, né, ser martirizado pelo Império Romano, pelas autoridades, né, romanas. E olha o que ele escreve, né, em relação ao Evangelho: eu sofro, mas não me envergonho. Eu sei quem é o Deus a quem eu tenho servido. Eu sei que tudo que Ele me prometeu, tudo que Ele me falou, Ele vai cumprir, né? Ele vai guardar até aquele dia, até o último dia. Percebe a maturidade emocional do apóstolo Paulo, a fé madura que ele tem aqui, a ponto de mesmo enfrentando a morte, ele não mudar a sua posição? Isso é maturidade emocional. Mas Jesus nos dá um exemplo de quando isso não acontece. E o exemplo que ele nos dá está lá na parábola do semeador. Uma das sementes ele fala: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Olha só, a pessoa passa por um problema, a pessoa não tem raiz, ou seja, ainda não está firmada, não tem maturidade, e essa falta de maturidade dela diante de perseguições e crises faz com que ela se afaste, né, do Evangelho. Ou seja, julgando que Deus não está ali, que as pessoas não estão ali para apoiá-la naquele instante. Então, essa é a situação, né? Deus não se esconde, Deus não está longe, Deus está o tempo todo perto de nós, Deus está o tempo todo querendo se manifestar a nós. O problema é que nos tempos de bonança nós tendemos a descuidar dessas coisas, não prestar atenção no que Deus está fazendo, não abraçar o Senhor o tempo todo. Se nós estivéssemos abraçando a Deus, buscando a Deus o tempo todo, na crise, a gente não sentiria a falta dele, ou não teria essa sensação que ele se afastou, não, porque ele estaria no mesmo lugar de sempre, se mostrando e nos aconchegando ali nos seus braços. Deus, querido, é imutável, nunca muda. A mudança, a variação está aqui do nosso lado. É esse lado, né, que tem algumas sensações que mudam dependendo da situação. E vale lembrar de uma coisa muito importante: quem se afastou para longe de Deus, quem se escondeu desde o primeiro momento por causa do pecado, foi o homem e não o Senhor. O Senhor, ele veio ao encontro do homem mesmo depois do seu pecado, mas o homem se afasta. Percebe o que acontece aqui? Então, o
que Davi está nos ensinando, né? Eu preciso aprender com essa situação, é isso. Que às vezes nós temos essa sensação de Deus longe, de Deus escondido, Deus ausente, mas o nosso Pai é o mesmo. Ele está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a minha vida, o tempo todo. O tempo todo. Se nós percebermos isso, guardarmos isso no nosso coração, na nossa mente, observando os movimentos do Senhor, na hora que apertar a crise, o máximo que nós faremos será apenas olhar para o lado. Senhor, preciso de Ti. Só isso. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. E agora, queridos, nós vamos orar, falar com o nosso Deus, que, como eu disse, sempre perto, nunca se omite da situação. Ele age ao nosso favor. Vale lembrar que ele age no momento dele, na forma dele, tá? Isso é muito importante lembrar também. Vamos orar. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós, Pai, levantamos as nossas mãos nesse dia, Senhor, adorando, Senhor, a Ti, pela Tua grandeza, pela Tua glória, pela Tua misericórdia, meu Pai eterno. Oh Deus, como é bom Te servir, como é bom saber, Pai, que o Senhor vela por nós. Às vezes, Deus, nós temos a sensação que parece que estamos sozinhos, Deus, mas não é verdade. Não permita que esse engano, Senhor, entre no nosso coração, entre no coração de alguns dos Teus filhos nesse instante, que estão com esse pensamento aí na sua mente, Pai. Visita eles agora, abre os olhos, Senhor, do seu coração, abre o entendimento para que eles vejam, Senhor, o quão perto o Senhor tem estado de cada um deles, de cada um de nós, meu Pai. Senhor querido, esteja conosco nesse dia, esteja com cada família que precisa de uma provisão celestial, que precisa de recursos, ó Deus, para pagar as suas contas, Pai, que precisa de recursos para alimentação, para roupas, Pai, para coisas básicas, Deus, que às vezes está faltando por conta de tudo que nós estamos vivendo, Senhor. Mas o Senhor não é um Deus de crise, o Senhor é um Deus que opera milagres no meio das crises, Senhor. Atende o clamor dessas famílias, dessas vidas agora, meu Pai. Deus entra com cura, com libertação, Senhor, de todas as enfermidades que têm também perturbado a vida dos Teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Cubra-nos com a Tua graça. E Deus, mais uma vez eu peço, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para a gente ver que o Senhor está mais perto de nós do que nós imaginamos. Que o Senhor se apresenta a nós o tempo todo, mais do que nós imaginamos. Às vezes não percebemos, Pai. Nos ajuda nisso, Deus. Somos tão pequenos, ó Deus, e carentes do Teu socorro, da Tua transformação, do Teu Espírito em nós. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, queridos. Lembre-se sempre disso. O Senhor está, sabe a que distância de você? Nenhuma, porque Ele habita dentro de você pelo Espírito Santo que Ele te deu. É só você fechar os olhos e falar com Ele. Ok? Leitura. Aqui, próxima leitura, Salmos 13, 14 e 15. Vamos aí, firmes, né? Temos 150 salmos aí para meditar neles. O que será que Deus quer falar conosco em cada um desses salmos? Vamos descobrir. Bom, os recadinhos estão aí no final, né? Agradeço mais uma vez aí vocês que têm adquirido os livros, né? Tem sido bênção para nós aqui. Eu peço que você nos ajude a divulgar este canal, divulgar o nosso espaço no Hotmart. Enfim, contamos com a sua ajuda. Compartilha, se você gostou, é claro. Certo? É isso. Tem mais recadinho aí. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.